Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Nada Trivial. E hoje, terça-feira, é dia da gente falar sobre formação em neurociência. Muita gente me pergunta como é que eu me tornei neurocientista e quais são os cursos que existem para fazer, como faz a pós-graduação. E aqui eu também vou aproveitar nesse quadro da terça-feira, que é Aprendendo Neurociência, para falar também sobre os cursos do Instituto Conectomos. Então, esse quadro é um patrocínio do Instituto Conectomos. Eu não sei se você conhece o Instituto Conectomos, toda vez que você vê esse loguinho aí, esse C que tem carinha de portal, isso significa que você está num conteúdo do Instituto Conectomos, tá bom? Então, o quadro Aprendendo Neurociência é um oferecimento do Instituto Conectomos. Você quer saber mais sobre o Instituto Conectomos? Dá uma xeretada lá no site www.conectomos.com.br. Deixa eu colocar aqui um bannerzinho, né? Vamos ver se eu encontro aqui. Ou você pode também se entrar em contato com o pessoal no Instituto Conectomos através do WhatsApp, 11 95146 0515. Já já eu acho aqui o banner certinho para mostrar para vocês como é que vocês fazem para entrar em contato com o pessoal lá do Instituto Conectomos e também para conhecer os cursos, né? O site é www.institutoconectomos.com.br. Joia? Muito bem. Bom, eu quero começar esse quadro falando um pouco sobre quem precisa, ou quem deve, ou quem poderia tornar-se um neurocientista e de que forma isso de fato importa, né? Porque é muito comum as pessoas que são, por exemplo, da área da educação, gente que já está na educação há muito tempo, que já tem uma carreira de 25 anos, pessoas muito experientes, pessoas que têm muita bagagem nas suas áreas de conhecimento, ou um arquiteto, um economista, um consultor de empresas, e eles falam para mim: eu quero fazer um mestrado em neurociência. Aí eu sempre dou aquela paradinha assim, pergunto para a pessoa por que você gostaria de fazer um mestrado em neurociência, né? Da onde foi que você tirou essa ideia? Porque as pós-graduações, estrito sensu, são pós-graduações que, obviamente, demandam muito do indivíduo, né? E na minha área, é comum um professor de pós-graduação precisar dos seus alunos de estrito sensu, justamente como pessoas que vão dar suporte para a produção científica dos seus departamentos. Então, o aluno ele está lá por alguns motivos. Um deles, obviamente, é para a formação da sua carreira, para o desenvolvimento da sua capacidade de conhecimento profundo sobre uma área, para que ele possa vir a dar aula, que é o caso do mestrado, ou até mesmo para que ele possa ser um protagonista, um líder de laboratório, alguém que pode conseguir verbas para fazer projetos de pesquisa, ou uma pessoa que vá tocar um projeto de pesquisa, vá sair do país para fazer um pós-doc, alguma coisa assim. É, então, o doutorado ele é muito voltado para quem quer ser cientista, e o mestrado muito para quem quer ser professor da área, né? Em geral, o cientista, o doutor, acaba fazendo o mestrado antes. Por exemplo, esse não é o meu caso, né? Se você for olhar no meu currículo, eu não tenho título de mestre, eu só tenho título de doutora. Porque à época da minha pós-graduação em estrito sensu, eu fui dispensada do mestrado para fazer o doutorado direto. Uma condição que ocorre quando você já tem ali alguma bagagem em pesquisa, como era o meu caso, que durante a graduação fiz iniciação científica, cheguei a fazer publicações na área, antes mesmo de ingressar na minha pós-graduação. Então, quando eu ingressei na pós, eu entrei no mestrado, mas aí eu fui levada direto para o doutorado, isso é uma coisa que não é incomum, né? E terminei meu doutorado no ano de 2000, né? Então eu já tenho aí 23 anos, 22 anos e alguns meses como doutora. E isso foi super importante para a minha carreira como cientista. Eu tive a oportunidade de liderar projetos, conseguir verbas específicas para projetos, ainda que eu me decepcionei um pouco com essa área, mas isso pode ser assunto para uma outra conversa nossa, né? Mas, geralmente, as pessoas querem fazer a pós-graduação em estrito sensu. Isso geralmente tem a ver com o fato de a pessoa já ter especializações, né? Então, ela já fez, sei lá, você pega uma pessoa da área de administração, então ela fez administração, daí ela fez uma especialização em alguma área da administração, e ela não quer fazer de novo uma especialização, um MBA, ela quer ir para o próximo passo, que ela entende que é um mestrado.
E aí, pessoal, o ideal nessas condições não é o mestrado acadêmico, é uma outra modalidade de mestrado que chama-se mestrado profissional. Mas aqui a gente tem uma questão, porque o mestrado profissional não é, não, eu, pelo menos não que eu conheça, não existe nenhum no Brasil com ênfase na área de neurociência. Eu até uma época tentei montar um na Santa Casa, mas não tive muito sucesso porque eu dependia muito aí de algumas estruturas que eram, né, do CNPq, da CAPES, e que nos últimos 4 anos ficaram aí bastante enroscadas, né? Então, eu, no final, acabei desistindo de fazer isso. Não que eu tenha desistido para sempre, mas eu vou precisar de mais corpo aí para conseguir fazer isso. Como é que é o mestrado profissional? O mestrado profissional ele está muito mais voltado para a produção da carreira da pessoa. E o resultado, que seria lá a dissertação, ela não é uma dissertação voltada para a academia, ela é uma dissertação voltada para uma aplicação profissional. Então, por exemplo, o cara é da administração, ele faz um mestrado profissional, ele trabalha em RH, ele pode fazer uma dissertação, pode fazer um trabalho de conclusão desse mestrado profissional, desenvolvendo, por exemplo, um método, um sistema, alguma coisa baseada em neurociência para aplicar no desenvolvimento de pessoas dentro de uma organização. Isso já seria um trabalho legal. Então, o mestrado profissional ele cabe bem para este momento, mas infelizmente a gente não tem isso disponível no Brasil, né? Na Europa, especialmente em Portugal, existem alguns cursos que levam o título de mestrado, mas que não são o clássico mestrado acadêmico que a gente tem aqui, tá? E por que eu acho que uma pessoa que não é da área não deveria se envolver num mestrado ou num doutorado estrito sensu na área de neurociência? Porque eu sou elitista? Não. Porque, olha só, em geral, essa pessoa ela já tem um trabalho, ela já realiza alguma coisa para viver profissionalmente, e às vezes já é muito bem sucedida. E exatamente por isso que ela acredita, que ela confia que ela poderia se aproveitar, né, de alguma vantagem por estar fazendo ali esse mestrado, esse doutorado e conseguir mais dinheiro, conseguir mais remuneração por conta disso e tal. Acontece que a maior parte dos professores que orientam mestrados e doutorados profissionais, eles pedem dedicação exclusiva desse aluno. Por quê? Ele precisa desse aluno meio full-time lá no laboratório para tocar projetos de pesquisa que serão interessantes para esse professor e orientador poder fazer suas publicações. Então, é uma coisa meio casada. Olha, vem cá, você faz o mestrado, doutorado comigo, eu te oriento, mas aí você vai produzir pesquisa e a gente publica junto. E esse professor, que é o orientador, basicamente toda a produção científica dele depende do trabalho desses alunos de pós-graduação. Então, em geral, são alunos que estão recém-egressos do curso de graduação, como foi o meu caso, que já fazia iniciação científica dentro do grupo de pesquisa no qual eu terminei fazendo meu doutorado. Você já meio que emenda, é por isso que eu aos 30 anos já era doutora, né, na área de neurociência. E na minha época nem existia a área de concentração em neurociência. Quando eu entrei, tinha um curso de neurociência e comportamento no Instituto de Psicologia, mas que ainda não era pungente como ele é hoje. Então, eu acabei fazendo com a ênfase em neuropsicofarmacologia. Eu sou doutora em ciências, mas com uma ênfase em neuropsicofarmacologia, considera-se que eu seja doutora em neurociência, né? Por uma questão de notório saber, por ser oriunda da área e tudo mais. Depois, obviamente, eu dei aulas nessa área a vida toda, então o doutorado mesmo, hoje, é um pedaço pequeno, é uma história pequena da minha carreira, porque definitivamente eu aprendi neurociência durante toda a minha vida como docente, que já vão completar aí 28 anos que eu leciono nessa área, né? Mas o que eu recomendo para uma pessoa nessas condições em que eu comentei com vocês? Alguém mais velho, que já tem uma carreira, que já fez. Eu recomendo, primeiro, que faça cursos livres de neurociência para entender se é isso mesmo que você está procurando. Porque é ciência hardcore. Então, a gente vai entrar no mérito do que é o neurônio, como é que o neurônio funciona, como que se formam circuitos, qual que é o que é um neurotransmissor, o que é um potencial de ação. Porque se você não estudar isso, olha só, não adianta estudar neurociência. Eu conheço uma pancada de especialização em neurociência que está aí no mercado, que eu pego uma pessoa que se diz especialista em neurociência e ela não tem noção de como se forma uma sinapse, de qual é o processo funcional de uma sinapse ou de uma conexão nervosa no cérebro. Isso é sério.
né? Então, se você acabar caindo num curso como esse, eu já vou te adiantando, né? Não vai ser especialista. Praticamente você fez ali um ciclo de palestras, né? Como eu conheço um curso do qual, inclusive, eu já fui professora, deixei de ser justamente por essa razão, vir um ciclo de palestras, tá? Então, vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é entrar e fazer um curso formal. Ah, não quero fazer o curso do Instituto Conectons porque eu não quero gastar dinheiro, né? Que é o curso que eu recomendo, porque fui eu que fiz, então fica fácil de eu recomendar. Dá para você encarar uma coisa tipo assim, um curso gratuito que tem na Harvard, ou cursos, ou pegar um monte de vídeos da internet, que tem muita gente muito boa produzindo conteúdo sobre potencial de ação, sobre anatomia, e fazer aí uma trajetória livre. Porque aí você começa a ter vislumbrar o que realmente é neurociência. Daí é importante você procurar um curso que tenha ênfase naquilo que você está buscando. Então, não adianta você fazer um curso, sim, fundamentos de neurociência, né? Por exemplo, tem um curso muito bom no Einstein. O curso do Einstein é muito bom, uma especialização muito boa, mas tem uma ênfase danada nas ciências médicas, nas ciências biológicas. Então, por exemplo, se você está trabalhando em RH e quer discutir estresse, saúde mental, patologias, é um curso bom. Mas se você quer discutir engajamento, motivação e tal, eu já não sei se é tão bom assim. Se você quer fazer um curso para aplicar na educação, é importante que seja um curso focado em educação, né? E se você quiser apenas uma visão genérica, aí dá para você fazer um tipo neurociência e comportamento, ou neurociência geral, alguma coisa assim, né? Mas é muito importante que você busque um grupo de professores e tal que tenha conhecimento na área que você está buscando, porque neurociência é um campo muito vasto, né? E por fim, eu sugiro que você busque pessoas, profissionais que já fazem uma aplicação no mercado em que você vai entrar. Então vamos lá, você é arquiteto, quer fazer um curso de neurociência aplicado à arquitetura, tem um muito bom. Tem um pessoal do IPOG, que inclusive a Márcia Bel, que é uma colega de longa data minha da aula e tal. Tem gente lá que é da arquitetura e que estudou neuroarquitetura. Não dá para você pegar alguém que ou é um arquiteto que nunca estudou neuro e que leu meia dúzia de livros e está tentando, né, ensinar isso, que não tem nenhuma robustez, ou alguém que é da neurociência que está se arvorando a falar de arquitetura sem nunca ter nenhuma visão sobre esse negócio e nunca ter atuado nisso, tá? Então, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, mas saiba, toda terça-feira eu vou publicar um videozinho falando sobre formação em neurociência, sobre temas, e aos poucos, à medida que a gente já for entregando esses conteúdos mais básicos, eu também vou aproveitar esse espaço para a gente ir na fronteira do conhecimento, para a gente trazer aí o que tem de mais atual, o que está sendo publicado nesse momento na área de neurociência, obviamente comentado por mim. E não esquece que quarta-feira é dia de Leia Comigo, vídeo ao vivo. Então, se você estiver vendo esse vídeo na própria terça ou na quarta, antes da nossa live das 8 horas da noite, eu te convido a participar da live que a gente faz nas quartas-feiras, discutindo o livro A Estranha Ordem das Coisas. Como você já sabe, aqui no Nada Trivial, cada dia da semana tem um quadro especial. Então, segunda-feira é o universo do mundo corporativo, terça-feira é aprendendo neurociência, quarta-feira é leitura, uma leitura focada numa live, quinta-feira a gente fala sobre educação, neurociência aplicada à educação, e na sexta é neurociência e autoconhecimento. Então, tem vídeo todo dia para você se divertir aqui no Nada Trivial. Curte aí, se inscreve no canal, chama as pessoas que você sabe que se interessam por esse tema. Eu vou ter um prazerzão em receber todos vocês por aqui. Um abraço e até amanhã.